Olá, Business entrando no ar hoje para falar de um assunto de extrema importância, saúde da mulher. Você sabia que entre as doenças oncológicas o câncer de mama é o que mais mata? No Brasil, a cada ano surgem 55 mil novos casos de câncer de mama. O Outubro Rosa já passou, mas eu convido você, mulher, a tornar todos os meses do ano cor-de-rosa. Para falar sobre o assunto, nada mais nada menos do que o Dr. João Ricardo Paloski. Ele é médico mastologista e coordenador do Promama do Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Não é coisa pouca, não. Obrigada pela sua presença aqui, querido. Eu que agradeço, Tânia, a importância de estar falando mais uma vez sobre um tema tão significativo para a população brasileira. Não é? Bom, eu queria começar perguntando por que Outubro Rosa, né? Da onde que vem? Essa é uma campanha dos Estados Unidos que o Brasil aderiu agora há pouco tempo. Fala um pouquinho, doutor. A campanha começou nos Estados Unidos há muitos anos atrás e foi tomando corpo, né? Porque, na verdade, o rosa é muito feminino, né? E aproveitou-se essa cor para que a gente possa alertar a mulher, né? Da importância da prevenção desse câncer de mama. E aumenta no mês de outubro? Aumenta realmente a procura? Muito. Na verdade, principalmente uma população como a nossa, que não está acostumada à prevenção, a mídia divulga muito, é muito aparente tudo isso, é muito importante, né? São caminhadas, são palestras, na verdade, todos os monumentos iluminados na cor rosa chamam muita atenção e serve para que as mulheres possam lembrar dessa prevenção que é tão importante. Às vezes aquilo fica lá no fundo da gaveta, né? Não está muito no dia a dia, mas realmente esse alerta faz com que a gente tenha até no consultório um reflexo muito grande desse reflexo mesmo, né? Então a gente percebe um aumento muito grande e a gente tem que dar conta desse trabalho agora. Mas não esvazia a demanda, só em outubro mas é como você falou, né? Na verdade, a gente tem que transformar isso em todos os meses, não só no mês de outubro e novembro, não né? Um reflexo temporário. E a gente tem percebido que isso tem realmente surtido algum efeito. Mas a gente ainda depende desse empurrãozinho a mais dado nesse mês de outubro. O que é o câncer de mama? Existem vários tipos de tumores, doutor? Vamos falar um pouquinho sobre isso primeiro. Existem, Tânia. Existem vários tipos de câncer de mama, né? Mas para o paciente, para aquele tratamento básico, isso não tem grande influência. Isso tem grande influência para o tratamento médio, para nós médicos, conduzirmos às vezes de maneira um pouquinho diferente. Para a paciente é importante que ela entenda que a detecção precoce desse câncer, seja qual for ele, é importante. Então, o tipo tem uma pequena importância, mas o diagnóstico precoce tem uma importância muito maior. E a gente só consegue o diagnóstico precoce, na verdade, se a paciente estiver atenta e estiver fazendo a sua parte, que é a prevenção, né? Então, o Outubro Rosa serve justamente para isso. A gente não vai conseguir fazer a detecção precoce de um câncer de mama se nós tivermos um paciente que não busque esse atendimento, que não esteja atento à sua saúde, que não valorize a sua saúde, né? E para isso a gente tem algumas coisas que são divulgadas, né? Que é a importância do autoexame, que ela esteja ciente da necessidade de se tocar, de perceber qualquer tipo de alteração que possa acontecer no seu corpo e se isso ocorrer, que possa estar buscando imediatamente a consulta com um especialista, com um mastologista, né? Que é o especialista que cuida das patologias mamárias, da prevenção mamária. Que faça sua mamografia no seu tempo devido, sob orientação, uma vez por ano, mas o médico, na verdade, o especialista, que vai conduzir caso a caso, né, Tânia? A gente ouve muito falar, no próprio Outubro Rosa, faça mamografia, mas é importante que a mamografia seja solicitada por um médico que entende a necessidade daquele paciente. Nem todo paciente precisa da mamografia, nem todo paciente deve fazer uma mamografia. O médico também pode fazer o exame de toque no seio da mulher e falar, não vou encaminhar para a mamografia? Sem dúvida. Na verdade, a mamografia é o exame mais importante, é o que a gente chama de padrão ouro, mas ele não serve para toda paciente, né? Então, numa consulta médica, eu identificando os problemas daquela paciente, examinando fisicamente, sabendo que idade ela tem, quer dizer, como é que esse caso se mostra para mim, eu posso necessitar da mamografia ou não. Eu posso, às vezes, ter a necessidade de um exame complementar, de uma ultrassonografia, de uma ressonância nuclear magnética, e esses exames em conjunto, conhecendo a história da paciente, a clínica, o exame físico, que determinam uma conduta a ser tomada. É isso que eu queria saber. O que compõe o seu diagnóstico, além do exame em si? É a hereditariedade na questão da doença? É o tipo de vida que a pessoa leva? Fala para mim tudo que compõe aí uma predisposição para que a pessoa possa ter esse câncer. Na verdade, os fatores de risco, né, são importantes, mas eu não preciso ter fator de risco para desenvolver um câncer. Os fatores hoje considerados mais importantes são a obesidade, né, o etilismo, o tabagismo, a dieta hipercalórica, hipergordurosa,
a baixa atividade física, o fato de não amamentarmos as nossas crianças, né? A mulher não amamentar, pular essa fase tão importante, né? O estresse, essa vida agitada que a gente leva, né? Então todos esses fatores em conjunto, o uso de medicamentos hormonais, anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal por períodos muito longos ou sem acompanhamento médico. A hereditariedade é importante, mas as pessoas acreditam que elas precisam ter alguém na família com aquele câncer para desenvolver uma lesão. Não é verdade. Eu já tive diagnóstico no consultório, temos todo dia, né? De pacientes que não têm história familiar e que ao receber o diagnóstico de um câncer de mama me diz, doutor, mas um câncer de mama, não tem ninguém na família, esse exame deve estar errado. E na verdade ninguém precisa ter um câncer de mama para desenvolvê-lo na família, né? São fatores que vão se somando. De cada 10 casos de câncer de mama novos que nós temos, entre 1 e 2 tem história familiar. Os outros 8 ou 9 não têm história familiar alguma. Então não é uma coisa, achei que fosse uma das mais importantes. Ela é importante quando essa hereditariedade é muito significativa. De repente eu tenho 10 mulheres. Exatamente. Então, a minha avó teve, a minha bisavó teve, minha mãe teve, irmãs têm, são parentes de primeiro grau e vários casos. Isso realmente faz uma diferença grande. Agora, de repente, eu tenho uma tia que teve um câncer de mama. Isso não acrescenta risco praticamente nenhum. Né? Então, as pessoas não precisam esperar ter uma história familiar para acreditarem que esse câncer só surgiria em mim nesse sentido. Então, esses fatores todos, eles se, vamos dizer assim, se agregam, se interagem, né? Mas eu posso ter casos onde o paciente não tem história familiar nenhuma e não tem nenhum desses fatores. Por exemplo, a mãe teve câncer de útero. Existe a probabilidade... A mãe teve, a avó teve de útero. Tá. De ter câncer de mama, são doenças são coisas diferentes, separadas. Exato. Existe uma certa relação entre o câncer de mama, o câncer de ovário e o câncer de intestino grosso. Esses 3 têm alguma relação. Outros cânceres não trazem essa relação que você está colocando. Então, de repente eu posso ter vários casos de câncer de ovário e mama, ovário e intestino grosso, ou intestino grosso e mama. Esses podem realmente ter alguma relação, outros não. Se eu tiver o diagnóstico precoce, existe um percentual, uma tabela de percentual, tantos por cento de cura, de chance de cura? Existe. Vou falar números rapidamente, quer dizer, um câncer de mama detectado com 1 centímetro de tamanho, óbvio que existem outros fatores, mas vamos colocar apenas tamanho. Ele tem uma chance de cura entre 95% e 100%. Olha, que bárbaro isso, mulherada. Vamos então, é quase como o risco de morrer de uma gripe, né? Quer dizer, a gripe é mais ou menos isso também. Lógico. Ou seja, é muito fácil. É um tratamento simples, rápido, fácil e altamente curativo. É o quê? Remédio? É químio? Existe um procedimento cirúrgico, mas ninguém vai tirar a mama, né? Quer dizer, é um procedimento cirúrgico mínimo, exatamente. Um tratamento quimioterápico muitas vezes pode ser desnecessário. Um tratamento radioterápico concomitante, mais nada. Agora, se eu tiver um câncer de mama que tenha um tamanho grande, quer dizer, a gente considera acima de 5 centímetros, ou com infiltração de pele, considerado um tumor avançado localmente, esse risco ele é exatamente o inverso. 5% de chance de cura e 95% de chance de essa paciente acabar falecendo desse problema. Veja o quão é importante o diagnóstico precoce. Sendo que essa paciente, com detecção mais tardia, além de ter um risco de morte muito maior, o tratamento a que ela vai ser submetido também é muito mais intenso, também muito mais agressivo. Muitas vezes a mastectomia, quimioterapias mais potentes. Então o diagnóstico precoce traz inúmeros benefícios. E o maior deles, na verdade, ter a vida praticamente recuperada com toda a sua saúde. Muito interessante isso. Agora, por que o SUS preconiza nas campanhas dele e paga e banca apenas o exame a mamografia para mulheres acima de 40, 50 anos, sendo que a gente sabe que hoje tem meninas de 12, 13 anos já com câncer de mama, não é isso? São casos raros, Tânia. Na verdade, o SUS hoje disponibiliza a mamografia para 50 anos, para 50 a 69 anos. Tá, mas na faixa de 30 a 40 já o número já é maior. A gente entende, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia, nós mastologistas entendemos que a mamografia feita a partir dos seus 40 anos, como screening, que nós chamamos, né, como rastreamento, ela seja suficiente. A mamografia ela deve ser feita, na verdade, abaixo dessa idade, pode ser feita a partir dos 15, 20, 25, 30, depende da necessidade, em casos onde a gente tenha algum achado clínico que sugira que aquela paciente tem algum problema mais sério. Mas não como screening, não como, na verdade, como rastreamento populacional. Né? O que existe um problema hoje em relação ao SUS e o que a sociedade gostaria que fosse
é que entre 40 e 50 anos, realmente essa população está descoberta. É uma população que a falta da mamografia pode fazer uma diferença bastante grande. Então essa ainda é uma coisa que nós estamos buscando junto ao governo, né? Uma melhora, quer dizer, um ajuste nessa conduta para que essa mamografia possa ser realizada entre 40 e 50 anos como rastreamento. Hoje ela é feita, mas apenas em casos onde é uma mamografia diagnóstica, ou seja, eu tenho um motivo e eu peço para que haja uma melhor avaliação daquele motivo, não como rastreamento básico. Você falou que vocês buscam junto ao SUS uma melhora aí nessa questão do investimento. Sim. Que tipo de movimento existe de baixo para cima aí da sociedade médica? Isso, a Sociedade Brasileira de Mastologia é uma entidade, né, que representa a classe, né, e na verdade existem comissões dentro da sociedade que têm essa conversa, tem esse espaço. E essas comissões têm tido essa conversa na verdade com o governo, com o Ministério da Saúde, na tentativa, na busca de que essas pacientes possam ser cobertas. A gente acredita que em algum tempo isso vai acontecer. Existe algum lobby no Congresso a favor disso ou não? Não existe. Não, mas a classe médica é uma classe tão forte. Que tem as cartas na mão. É que as demandas são tão grandes na área médica. Depois de Deus vem o médico. Não, tem. São os semideuses. Antes fosse. Mas na verdade são muitas as demandas na área médica, né? Essas comissões têm trabalhado junto ao Ministério, a gente tem visto uma boa vontade, mas ainda nada que tenha sido de maneira definitiva. Existe assim um investimento do SUS hoje nessa questão da reposição do seio quando a mulher precisa fazer a retirada. O SUS hoje trabalha nessa linha aí. Isso é por conta da recuperação psicológica da mulher? Existe uma relação com a autoestima para que depois talvez não haja aí uma metástase? Como é que funciona essa questão da reposição? A gente entende que o tratamento médico, né, de um câncer, ele deve incluir a paciente como um todo. Né? A gente deve avaliar a parte oncológica, a parte de tratamento básico e também a recuperação da autoestima, né? Que uma paciente mastectomizada, realmente, existem pacientes que não têm grande problema com isso, mas tem muitos pacientes que realmente sentem muito. Então, ver o paciente como um todo e possibilitar a reconstrução para essa paciente numa fase imediata é bastante interessante e traz um benefício para a paciente. Se não do ponto de vista médico tão significativo, mas como qualidade de vida de enfrentar os tratamentos subsequentes e a vida que vem a partir daí de maneira mais tranquila. Essa é uma visão, na verdade, que não é do SUS, né? Essa é uma visão dos médicos, é uma visão nossa. Existe uma lei hoje... Com certeza não é uma visão do SUS. Na verdade, existe uma lei hoje, né? Mas essa lei, na verdade, ela é meio que uma coisa chovendo no molhado, né? Isso sempre foi feito. O SUS, na verdade, ele não opera ninguém. Quem opera são os médicos. Mas para que a gente possa operar o número de pacientes mastectomizados, nós precisamos ter, na verdade, uma retaguarda, né? Um espaço cirúrgico, um pagamento adequado, quer dizer, tem muita coisa que vem junto disso. E essas coisas ainda nós não temos todas elas, né? Então, tem muito a melhorar nisso, mas obviamente a maior parte das pacientes hoje mastectomizadas tem condições de fazer a reconstrução. Só que tem uma coisa importante para a gente dizer, nem toda paciente mastectomizada tem condições de ter a sua mama recomposta no momento imediato àquela cirurgia inicial. O que eu quero dizer com isso? Existem pacientes que têm impedimentos para que isso possa ser feito dessa forma. Tipo? Por exemplo, a paciente obesa, muito obesa, quer dizer, uma inviabilidade. Pacientes com outras comorbidades, então, de repente, uma paciente com problemas cardiovasculares, renais, né? Uma paciente muito idosa, sem condições clínicas para um procedimento de reconstrução. Pacientes que às vezes não desejam a reconstrução, tem pacientes que não querem, a gente oferece, mas a doutora, eu não estou a fim de fazer. Gostaria de pensar primeiro na parte oncológica. Então, existe uma situação de que assim, nem todo mundo tem condições clínicas para tal. Tumores avançados inicialmente, algumas pacientes precisam de um tratamento quimioterápico antes de operar para que o tumor possa ser reduzido e isso facilita um procedimento. Essas pacientes têm uma contraindicação a esse procedimento de reconstrução. Então, não é porque existe uma lei que tem que reconstruir, na verdade, que orienta isso, que nós vamos ter que reconstruir todo mundo, não é isso. Tá certo, então. Eu estou conversando aqui com o Dr. João Ricardo Paloski, que é médico mastologista, também coordenador do ProMama do Hospital Amaral Carvalho de Jaú. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Se você perdeu o primeiro bloco, corre lá no site www.redetvshop.com, assiste ao primeiro bloco e depois acompanha o segundo aqui do nosso Business, que vai ao ar todo dia às 10h30 da noite. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí.